Nerds, foi lançado o quarto episódio de Pacificador, né? Tinha sido lançado já os 3 primeiros episódios de uma vez na quinta-feira passada. Só que eu não consegui gravar um vídeo aqui pra vocês, né? Na verdade eu não consegui postar um vídeo, consegui gravar, só que acabou dando erro na hora de eu postar. Mas pra compensar, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram. Então eu vou deixar aqui na descrição se você ainda não me segue. E se você não me segue, talvez você também nem é inscrito aqui no canal. Então se inscreve aqui no canal também, pra você não perder os próximos vídeos. Que agora sim eu vou acompanhar Pacificador aqui no canal com vocês. Todo sábado é dia de Pacificador aqui no canal do Spider. Então se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Lembrando que Pacificador vai ser 8 episódios, então ainda tem mais 4 episódios pra gente assistir e acompanhar aqui no canal, teorizar juntos, conversar, né? Então se inscreve aqui, vai ter muita coisa. E também compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que curte esse universo da DC, curte super-heróis, que vai ajudar muito o Spider, né? Principalmente compartilhe no Instagram, que vai ajudar demais, demais mesmo o Spider, que eu tô tentando trazer conteúdo pra vocês. Então vai ajudar muito vocês compartilhando. Agora sim, a gente pode ir pro vídeo. O episódio continua exatamente da onde terminou o episódio anterior, né? Com o Pacificador naquela casa, tirando naquela borboleta, o vigilante perdendo o dedo, né? Perdendo o dedinho, e o mestre judoca sendo nocauteado. Agora a gente tá todo mundo dentro da van, né? Toda a equipe reunida. E até o Vigilante tá aqui junto com a equipe, hein? O Vigilante vai ser parte dessa equipe do Pacificador. E olha que, assim, equipe que não se pode confiar muito, hein? A gente vai falar disso lá pro final do vídeo, junto com o final do episódio também. Que vai acontecer algumas coisas aqui no final do episódio que a gente vai começar a duvidar dos personagens agora. Então, né, continuando a história, eles estão dentro dessa van e a Hardcore pergunta pro Pacificador o que ele fez com a borboleta que saiu da cabeça daquela pessoa. Bom, ele fala que ele acabou matando aquela borboleta, só que mais pra frente no episódio a gente descobre que não, ele não matou, e sim, tá deixando ela guardada ali em um potinho, né, ela é fofinha, então tá deixando ela ali guardada em um potinho. Só que assim, talvez ele até fez a coisa certa, por conta que quando ele fala que ele matou ela, a Hardcore fala que seria muito melhor se ele só tivesse capturado, mas pelo menos ela não fugiu. Então, por mais que ele não matou e tá ali guardada, foi melhor ele ter feito isso pelo jeito. Bom, seria também muito melhor se ele tivesse contado que ele fez isso, né, e não mentido. Mas a gente sabe que ele não confia em ninguém que tá ali. Aqui ele confia um pouco mais, a Obadiah, né, a filha da Amanda Waller. Aqui ele confia um pouquinho mais. Então depois disso a gente tem a abertura sensacional dessa série. Como que não teve os vídeos anteriores, eu tô falando agora. Que abertura maravilhosa! Essa abertura é um proibido, é um crime assim nacional, é um crime mundial você pular essa abertura, né? É maravilhosa mesmo. O próprio James Gunn falou sobre ela que a intenção da abertura é ser desse jeito, essa é uma abertura galhofa mesmo, né? Ele fez os atores dançarem mesmo, porque era a intenção dele ser desse jeito mesmo a abertura, e ele conseguiu. Que maravilhosa essa abertura de Pacificador. Então, né, continuando, eles agora estão no esconderijo, ali na sede deles. E o líder da equipe, o Nerlon, quer falar com o Pacificador, porque ele meio que fracassou na missão, né, e não conseguiu matar. Ele é um assassino que não matou, né, e o Vigilante que teve que fazer a missão pra ele. E o Pacificador, ele dá um migué falando que era por conta que não tinha pomba branca. E assim, o líder ali, o Nerlon, não deu tantos motivos pra ele matar uma criança. Só que lá no fundo a gente sabe que não é por conta de pomba branca. No final do episódio 3, a gente começou a ver uma humanidade do Pacificador. A gente viu o Pacificador chorando no episódio 2. Ele concordando com o Rick Flag, que ele matou. Então a gente tá vendo que ele tá mudando. E não era por conta de pomba branca. Ele realmente estava pensando mais se aquilo que ele estava fazendo era o correto. Ele tá mudando agora. E é algo muito assim bizarro a gente imaginar, porque o personagem mais idiota possível do Esquadrão Suicida, ele tem uma humanidade também dentro de si. Por mais que é pouca, por mais que ele não é uma ótima pessoa, ele também não é a pior das pessoas. E pode ter certeza, durante a série, esses próximos episódios que faltam, a gente vai vendo essa humanidade do Pacificador aumentando cada vez mais e se tornando uma pessoa melhor a cada mais episódios que vão vindo. E agora o Vigilante está oficialmente na equipe, só que também o Pacificador
acabam mandando ele ficar de olho no vigilante, já que ele é bem doido, né? A gente viu isso nos episódios anteriores em que ele apareceu. E pra aproveitar, né, falar do vigilante, que personagem sensacional também. Muito bom mesmo. Toda vez que ele aparece, você dá risada, não tem como, você vai rir com ele aparecendo. E ele é bem diferente dos vigilantes das HQs, por conta que existem várias versões de vigilantes, e ele é uma delas, né, o Adrian Chase. Só que ele é muito diferente, e que diferença ótima, porque é muito bom mesmo. E já que a gente tá falando de personagem, eu quero falar, se você acha que não teve desenvolvimento de personagem nesses 4 episódios, você tá muito enganado mesmo. Teve um desenvolvimento de personagem gigante aqui, com todos os personagens, né? O próprio pacificador, com a humanidade dele, a filha da Amanda Waller, eu vou comentar mais dela nesse episódio, por conta que ela teve uma mudança gigantesca comparada à sua primeira aparição aqui na série, né? Tanto uma mudança de personalidade, né, com a mudança no trabalho dela e outros personagens também. Então depois disso, o pacificador, ele vai... Então depois disso, o pacificador agora vai pra casa dele, que ele ainda não sabe que o seu pai foi preso, né? Ele tá indo na casa do seu pai, ele não sabe que seu pai foi preso ainda, né? E também por culpa dele, na verdade, né? Ele não sabe disso, ele tá indo lá com um vigilante, ele tá indo lá pra pegar novos capacetes. Então ele vê que que a casa do pai dele tá com a TV ligada, algumas coisas bagunçadas, só que ele não sabe o que tá acontecendo. Ele vai então na sua Batcaverna, a Batcaverna do pacificador, e a gente descobre como que ela funciona, né? Já já eu vou explicar isso, mas a gente descobre como que ela funciona. E ele pega seus capacetes, né? Ele pega todos que resta. Enquanto ele tá pegando, ele vê aí o traje do seu pai que ele usava no passado. O traje do dragão branco, né? A gente sabe que o James Gunn misturou 2 personagens. O pai do pacificador dos quadrinhos e o dragão branco. E daí surgiu esse personagem que a gente tá vendo na série. Então eu vou explicar quem que é o pai do pacificador nos quadrinhos e o dragão branco nos quadrinhos, que deu origem a esse personagem aqui da série do James Gunn. Bom, o pai do pacificador nos quadrinhos não é tão diferente, ele era um nazista da Polônia na Segunda Guerra. E também, né, assim como na série, ele era um extremista, um supremacista que odiava todo tipo de minoria. Só que a diferença é que ele acabou morrendo nos quadrinhos e ele fica assombrando a mente do seu filho. E o seu filho faz o que ele faz por conta de ódio e vergonha do seu pai. E daí agora sobre o dragão branco. O dragão branco, existem 2 versões mais famosas. A que a gente vai falar aqui é da primeira versão. A primeira versão, né, ele acabou sendo criado pelo seu avô, que olha só, era um extremista também. E ele acabou crescendo e se tornou um supremacista, que odiava todo tipo de minoria, assim como o pai do pacificador nos quadrinhos. E quando seu avô acabou morrendo, ele deixou, assim, uma riqueza. E ele acabou financiando vários grupos nazistas e supremacistas brancos. E daí, depois disso ele acabou se tornando um vigilante também. Ele acabou tendo todo um império, chamado Império Ariano. Que a gente vai ver isso ainda nesse episódio aqui, com mais cenas aí do pai do pacificador. Ele acabou se tornando um vigilante que foi derrotado pelo Esquadrão Suicida. Depois que ele é derrotado pelo Esquadrão Suicida, ele acaba criando esse traje novo, né, como uma forma de se reerguer dessa derrota. Então ele se torna o Dragão Branco. O James Gunn pegou a essência desses 2 personagens dos quadrinhos e acabou originando esse personagem aqui que a gente vê na série. Então, né, depois disso tudo, daí pegar o capacete, ver o traje do seu pai, o vigilante entra na casa, entra ali na Batcaverna. E olha, vai ter coisa do Batman nesse episódio. Ele entra ali e a gente escuta a explicação do como é que funciona esse lugar. E o próprio pacificador explica como que funciona tudo aqui dentro. E é tão difícil as palavras que eu até vou ler pra vocês. Ele fala que é um depósito de desdobramento quântico e ele leva um módulo dimensional fora do espaço normal. E o vigilante, ele fala uma coisa que a gente queria muito falar pro pacificador nesse momento. Isso é uma coisa assim muito inteligente pro pai do pacificador, que é um racista. Ele acaba falando isso, que é o que a gente tava pensando nesse momento também. E o vizinho ali do pacificador, aquele vizinho chato do episódio 1, ele aparece de novo e ele começa a falar dos vilões do Batman. Fala vários vilões, ele fala o Coringa, Charada, ele fala do Chapeleiro Louco, algo que a gente não viu, né, nos filmes, mas ele fala do Chapeleiro Louco.
E o pacificador fica tipo, tá, mas por que você tá falando isso? E o vizinho, então, ele responde, bom, você me disse que você é um super-herói. Você deve ter tantos vilões assim como o Batman. E ele fala que ele não tem vilão, porque ele mata todos os vilões. Ele fala que ele até mataria o Coringa, né? E com toda certeza. A primeira noite do Coringa em Gotham, se o pacificador fosse o Batman, o Coringa nunca mais ia matar ninguém, porque é seu pacificador o Batman. E ele descobre que seu pai, ele descobre que seu pai tá preso. Daí fica tipo, como assim meu pai que tá preso? E por minha culpa, né? Porque o nome do carro acabou indo pra ele, as digitais. Então ele liga ali pra equipe pra saber o porquê que fizeram isso. E agora ele quer ir atrás do seu pai. Ele vai até a prisão pra ver o seu pai, né? E nisso, a Obadiah acaba tendo que convencer o pacificador a não ver o seu pai, porque isso pode acabar com toda a missão, né? E isso acaba sendo muito ruim pra ela, que ela sabe que ela é das poucas pessoas que o pacificador confia e ela também gosta dele. Então a gente vê que é algo que ela não quer fazer. Só que ela chega no pacificador e começa a falar muito mal do pai dele, né? E fala que não vale a pena ele ir lá e visitar o pai. Só que o pacificador mostra mais uma vez a sua humanidade. Algo que a gente estava vendo era, com um traje, o pacificador não tem humanidade nenhuma. Sem o traje, ele tem humanidade e também longe das pessoas. Só que agora, mesmo com o traje, ele mostrou a sua humanidade, né? E começou a falar bem do pai dele, mesmo depois de tudo do que aconteceu. Ele fala que não importa, é família ainda, né? Ainda é o pai dele. E ele quer ir lá ver o pai dele. E a gente vê o tão humano que o James Gunn tá colocando o pacificador nesse episódio, né? Como que ele tá desenvolvendo tão bem esse personagem que a gente odiou lá no filme, né? Não que a gente odiou, mas não era um personagem humano que a gente iria sentir uma empatia por ele. E aqui na série a gente tá sentindo isso. Bom, o pacificador ele visita o seu pai e olha só, para surpresa de muitos, o pai dele continua sendo o mesmo, né? Xingando o filho, falando que não queria ter tido ele, que é uma vergonha ter ele como filho. Continua sendo o mesmo pai de sempre, né? Mesmo com o pacificador tentando dar uma chance para ele, ele continua sendo o mesmo. O pacificador volta e fala que seu pai vai denunciar, né, eles, e vai falar a verdade, que a culpa é do pacificador. E só que antes, Obadiah convenceu o vigilante a se render, a ser preso para matar o pai do pacificador. E sério, essa cena dele se rendendo é muito boa mesmo, né? E ele acaba realmente sendo preso, o vigilante. Então, o vigilante acaba sendo preso. E olha, essa que cena maravilhosa, né? Com toda certeza, foi a melhor cena desse episódio, foi o vigilante na prisão. Mas antes de eu falar dela, lembra do mestre judoca, né, que eu falei lá no começo do vídeo? Então, ele acabou sendo preso, só que daí também escapou, né, do esconderijo. E agora a gente tem a grande revanche do pacificador contra o mestre judoca, né? E quando o pacificador estava quase ganhando, o mestre judoca levou um tiro da própria filha da Amanda Waller. E agora é o momento de falar dessa personagem. É o momento de falar dela, por conta que assim, né, a gente viu que ela é uma personagem muito medrosa, que não conseguia fazer as coisas. No episódio 3 ela tinha que matar uma pessoa e não conseguiu. Só que aqui ela conseguiu fazer isso, né? Lá no começo do episódio já tem uma conversa com a Hardcore e ela percebe que ela tem que mudar. Ela tem que mudar esse seu jeito. E aqui a gente vê a primeira mudança. E lá no final do episódio, quando ela tá trabalhando ali, tentando achar pistas, pesquisando os arquivos, a esposa dela liga e ela não atende, né? Tipo, ela colocou o trabalho em primeiro, ela quer resolver aquilo. Se fosse a personagem do episódio 1, ela ia parar com o que ela estava fazendo e atender a ligação. E apenas essa ação dela, né, no final do episódio, essa simples ação de não atender a ligação, já mostra pra gente uma diferença da personagem do episódio 1 e da personagem do episódio 4. Esse desenvolvimento, né, de personagem que o James Gunn tá fazendo. Mas o mestre judoca ainda tá vivo e acabam prendendo ele de novo ali no sofá. E depois disso, agora chegou o momento da prisão, né, do vigilante. O vigilante está ali na prisão e ele vai até a mesa do pai do pacificador e dos seus seguidores e começa a fazer muita piada sobre eles, né, começa a zoar eles, falando do mal, falando a verdade mesmo, o que eles são. E daí começa toda uma briga, e olha, não é que o vigilante realmente luta bem mesmo. Ele consegue acabar com todo mundo ali rapidamente, só que não consegue lutar
contra o pai do pacificador, né? Essa parte, o que era pra ser feito, ele não conseguiu. Ele acaba achando até que ele vai ferrar ainda mais com tudo. Que agora sim, que o pai do pacificador vai querer denunciar eles, falar com a detetive e falar a verdade do que aconteceu. Então ele foi ali pra ajudar, só que não deu certo, né? Ele só arranjou briga ali dentro mesmo. Então, né, pra não terminar tão ruim, não dar um gancho, que série é assim, né? Tem que dar um gancho pro próximo episódio. Então, vamos falar aqui das últimas partes do episódio, que é o pacificador lembrando do seu passado, né? O pacificador, ele tá ali no seu trailer ouvindo música e ele começa a lembrar do seu passado. Ele lembra da primeira morte, né? Ele ainda era uma criança e o seu pai meio que obrigou ele a fazer isso. Então a gente vê como que aconteceu, algo que marca ele até hoje, né? Ele daquele tamanho teve que fazer aquilo. E algo que é apresentado nesse episódio é a morte do seu irmão. Ao longo do episódio fala sobre isso e fala que ele estava envolvido. Então ele também teve culpa na morte do seu próprio irmão. Algo que pesa ainda mais pra ele, né? Sendo uma pessoa da família. E dele também lembra do Rick Flag, falando, né, que pacificador é uma piada pro que ele realmente é, né? Mostrando que na verdade isso não traz a paz. Então ele começa a lembrar dessas coisas do passado e fica ainda mais triste. E né, pra terminar com aquele gancho mesmo, mostra pra gente que na verdade o líder ali da equipe, o Nerlon, ele é uma borboleta, ele é um alien, ele é um infiltrado ali no meio de todo mundo. E agora a gente fica pensando, quem que não é um alien? Porque se ele é, todo mundo pode ser, né? O Barba Pintada pode ser, a Hardcore pode ser, todo mundo. E não, a gente não pode esquecer que lá no episódio 1, a Amanda Waller estava em ligação com a sua filha e ela disse que só ela sabe o real motivo dessa missão. Só ela sabe o que realmente vai acontecer. Então, será que ela já sabe que o Nerlon é uma borboleta? O que está acontecendo agora? Né, tem mais 4 episódios para responder essas perguntas, né, mostrar um pouco mais da evolução aí do pacificador, mostrar, quem sabe, o pai do pacificador usando aquele traje do passado. Tem 4 episódios bem longos para mostrar isso. Né? Comenta aqui o que você achou desse novo episódio. Curtiu? Qual o seu favorito até agora? Comenta aqui pra gente conversar nos comentários. Deixa seu gostei, vai ajudar demais o Spidey. Se inscreve no canal se não tá inscrito e até a próxima, nerds!